Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa fonte de conhecimento que, assim, moldou civilizações, a Bíblia Sagrada. O nosso foco vai ser total em um livro bem específico, que é Reis. A ideia aqui é explorar uma das narrativas mais intensas sobre ascensão e queda de poder. Sabe? É a transição do auge absoluto de um reino para sua fratura. E tudo começa assim, no finalzinho de uma era, com o grande rei Davi no leito de morte, e a briga pelo trono já pegando fogo. É um ponto de partida fascinante, porque Reis é, na sua essência, um estudo de caso sobre o que acontece quando o poder é transferido, né? Ele mostra justamente essa passagem do Reino Unido de Israel, no seu apogeu com Salomão, para um reino que se parte em dois, Israel ao norte e Judá ao sul. E o fio condutor de tudo é uma ideia simples, mas assim, brutal. As escolhas de um líder, a fidelidade ou a infidelidade dele têm consequências muito concretas para a nação inteira. E a cena de abertura já joga a gente no meio de uma intriga de palácio que parece, sei lá, de série de TV. Davi está velho e um dos filhos, Adonias, decide não esperar. Ele se autoproclama rei, junta seus apoiadores. É uma tentativa de golpe, né? Pura e simples. Sim, e a resposta não vem com exércitos, vem da política de bastidores. A Batseba, mãe do Salomão, e o profeta Natã, que eram conselheiros de confiança, agem com uma velocidade, assim, impressionante. Eles articulam um plano, vão até o rei e basicamente forçam Davi a lembrar da promessa que ele fez de que Salomão seria o sucessor. Aquilo não é só lealdade, é uma manobra política muito bem calculada. E funciona. A manobra funciona. Salomão é ungido rei às pressas, o povo comemora. Mas sabe o que me choca aqui? Eu esperaria que as últimas palavras de um rei como Davi para o filho fossem, sei lá, puramente sobre fé, sobre legado. Mas o que a gente lê em Reis 2 é de uma crueza política que assusta. Ele dá conselhos espirituais sim, mas logo em seguida ele entrega uma lista de alvos, com instruções bem pragmáticas de como eliminar rivais e consolidar o poder. Isso muda completamente a imagem dele nesse momento final. Muda, porque revela a realidade do poder naquela época. Não existia essa separação entre o sagrado e o secular. Sabe, consolidar o trono era visto como parte do cumprimento da vontade divina. E essa consolidação leva ao momento que define o reinado todo de Salomão. Lá no capítulo 3, Deus aparece para ele num sonho e fala: "Pede o que você quiser." É um cheque em branco divino. E a escolha de Salomão é genial. Ele não pede vida longa, não pede riqueza, nem a cabeça dos inimigos. Ele pede um coração entendido para julgar, sabedoria para governar, o que parece quase um paradoxo, né? Ao não buscar o poder para si, ele acaba recebendo mais poder e influência do que qualquer um. É o paradoxo central em muitas tradições de sabedoria. E o texto faz questão de mostrar que essa sabedoria não era só filosófica. Ela tinha uma aplicação brutalmente prática e pública. A famosa história das duas mulheres disputando o bebê é a prova disso. A solução de Salomão de dividir a criança não é só um truque, é uma demonstração de poder. O texto diz que, depois de ouvir a sentença, todo Israel temeu ao rei. Ele não ganhou só admiração, ele ganhou o temor, o respeito que solidifica um reinado. Foi uma jogada de mestre em relações públicas. Com certeza. E o que um rei com autoridade, respeito e recursos quase ilimitados faz? Ele constrói. Constrói algo que vai definir seu legado para sempre. E para Salomão, esse projeto foi o templo em Jerusalém. Exato. A construção do templo, que é detalhada ali nos capítulos 5 a 7, é o ápice do reinado dele. E é importante entender que não era só um prédio, né? Para sustentar essa obra, Salomão cria uma máquina administrativa complexa, um sistema de impostos e trabalho forçado que mostrava o controle absoluto dele. A fama dele se espalha tanto que atrai a rainha de Sabá, que viaja de muito longe só para testá-lo. Eu fico pensando, para a gente hoje, a construção de um grande prédio religioso é um evento importante. Mas a reação do povo ao templo parece ter sido algo, assim, numa escala completamente diferente. O que ele representava para a identidade da nação que o tornava tão central, além de ser só um lugar para adoração. Essa é a questão-chave. O templo era a materialização da aliança entre Deus e Israel.
Ao construir uma morada permanente para a Arca da Aliança, que tinha as tábuas dos 10 mandamentos, Salomão estava centralizando não só a fé, mas também o poder político em Jerusalém. Era uma declaração de que aquela cidade era o centro do universo para o seu povo. A cerimônia de dedicação em 1 Reis 8 é o clímax de tudo isso. E é aí que acontece algo que transcende a política e a arquitetura, né? Sim, e se a gente conectar isso ao quadro geral, o momento em que a glória do Senhor, descrita como uma nuvem densa, enche o templo a ponto de os sacerdotes não conseguirem trabalhar, é a assinatura divina no projeto. É Deus dizendo: eu aprovo, eu estou aqui. A longa oração de Salomão, que vem depois, não é só uma prece. É o estabelecimento de uma constituição espiritual para a nação. Ele define o templo como ponto de referência para o perdão, a justiça e a identidade nacional para todas as gerações futuras. Nesse ponto, o reino tem tudo: paz, prosperidade, um rei sábio e a aprovação divina selada no templo. Parece tudo perfeito demais. E a gente sabe que em histórias assim é justamente aí que a queda começa. O capítulo 11 de 1 Reis marca essa virada sombria. E o que é fascinante é o mecanismo da falha. Não foi uma única decisão ruim numa batalha ou uma crise econômica. Foi uma erosão lenta e pessoal. O texto é explícito. As muitas esposas estrangeiras de Salomão, que faziam parte de alianças políticas, perverteram o seu coração para seguir outros deuses. A ruína da nação começa como uma falha de integridade a portas fechadas. Mostra que para um líder daquela magnitude não existia separação entre vida pessoal e dever público. E não estamos falando de deuses quaisquer. O texto menciona que ele construiu altares para deuses como Astarote, uma deusa da fertilidade, e, o que ainda é mais chocante, para Moloque, uma divindade que era associada a rituais de sacrifício infantil. É a antítese de tudo o que o templo representava. Exatamente. Ele não só tolerou outras religiões, ele participou ativamente de práticas que a aliança com Deus proibia de forma veemente. A resposta divina, então, é um espelho da ação dele. O reino que ele unificou seria rasgado. A profecia de Aías, que rasga o manto em 12 pedaços e dá 10 para um oficial chamado Jeroboão, é a visualização do desastre que está por vir. E depois da morte de Salomão, a profecia se choca com a política. O filho dele, Roboão, herda o trono. E o povo do norte vem com um pedido bem razoável: aliviar a carga de impostos e trabalho forçado que o pai dele impôs. Roboão se depara com a primeira grande prova de liderança. Os conselheiros mais velhos que conheceram Salomão dão um conselho sábio: seja um servo para este povo e eles serão seus servos para sempre. Ou seja, mostre empatia e você vai ganhar lealdade. Mas ele rejeita isso e ouve os amigos jovens, que o aconselham a mostrar força. A resposta dele é uma das piores decisões políticas da história. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Ele não só recusa o pedido, ele insulta o povo. Foi um erro de cálculo catastrófico. Com uma única frase, ele selou o destino do reino. As 10 tribos do norte se rebelam na hora, aclamam Jeroboão como seu rei e a divisão se torna um fato. E para cimentar essa separação, Jeroboão comete seu próprio pecado estratégico. Com medo de que o povo voltasse a Jerusalém para adorar no templo, ele cria seus próprios centros de adoração. Com 2 bezerros de ouro, ele recria o pecado original de Israel no deserto, sabe? Condenando o novo reino do norte à idolatria desde o seu nascimento. Com o reino dividido, a dinâmica de poder muda completamente. Surge uma nova força, principalmente no norte: os profetas. Eles agem como a consciência crítica de reis cada vez mais corruptos. E ninguém personifica esse confronto mais do que Elias. Ele surge do nada para desafiar o rei Acabe e sua esposa, Jezabel, que transformaram a adoração ao deus Baal na religião oficial do Estado. E o confronto é direto, é ideológico.
A primeira ação de Elias, lá em 1 Reis 17, é declarar uma seca. Isso não é um ato aleatório, é um ataque direto a Baal, que era o deus da chuva e da fertilidade. Elias está basicamente dizendo: o Deus de vocês não tem poder aqui. Ele está desafiando a base da autoridade teológica e política de Acabe. O clímax dessa disputa é a cena cinematográfica no Monte Carmelo, no capítulo 18. É Elias, sozinho, contra 450 profetas de Baal. O desafio de quem consegue fazer descer fogo do céu é um espetáculo público, uma batalha pela alma da nação. E a vitória de Elias é total. Depois que os profetas de Baal falham miseravelmente, Elias ora e fogo do céu consome não apenas a oferta, mas o altar de pedra e a água ao redor. É uma demonstração de poder tão inequívoca que o povo se prostra e declara: só o Senhor é Deus. Foi uma humilhação pública completa para o regime de Acabe e Jezabel. É uma vitória esmagadora. E é por isso que o capítulo seguinte me confunde tanto. Elias acabou de ter o maior triunfo da vida dele, e ao ouvir que Jezabel quer matá-lo, ele foge para o deserto e pede para morrer. Eu não entendo. Por que essa reação? O que eu acho incrível nesse momento é que ele nos mostra a anatomia do burnout. Elias vem do maior pico profissional da vida dele, uma vitória pública espetacular, e 24 horas depois ele está no fundo do poço, esgotado física e emocionalmente. É um retrato tão humano da fragilidade que pode acompanhar até os maiores sucessos. Ele esperava que o milagre mudasse tudo, mas a ameaça de Jezabel mostra que o sistema corrupto ainda está no poder. E é nesse ponto mais baixo que ele tem um novo encontro com Deus, no Monte Horebe. Um encontro que é o oposto do Monte Carmelo. Deus não se revela a ele no vento forte, no terremoto, no fogo, nas demonstrações espetaculares de poder. Ele se revela numa voz mansa e delicada. A mensagem parece ser que, embora as demonstrações públicas sejam necessárias, a verdadeira orientação e renovação vem no silêncio, na quietude, depois que o barulho da batalha se acalma. Mas a batalha não acabou. O conflito continua, e a gente vê isso numa escala menor, mas talvez ainda mais perversa, na história da vinha de Nabote, no capítulo 21. Acabe cobiça a terra de um homem comum e Jezabel arquiteta um plano para acusar Nabote falsamente e matá-lo para que o rei possa tomar sua propriedade. Esse episódio é crucial porque mostra que a corrupção do reino não era só sobre idolatria, mas sobre injustiça social. O poder absoluto do rei sendo usado para esmagar um cidadão inocente. E Elias, de novo, é a voz que confronta esse poder. Ele profetiza a morte de Acabe e a destruição da sua dinastia por causa daquele sangue derramado. E como a gente vê no final do livro, a profecia se cumpre, nos mínimos detalhes, provando que a autoridade do profeta vinda de Deus se sobrepõe à do rei. Então, olhando para essa jornada toda, é uma história sobre como a grandeza pode conter as sementes da sua própria destruição. A gente começa com um Reino Unido próspero, no auge da glória, com Salomão, e termina com uma nação dividida, mergulhada em idolatria e conflitos, onde a única voz de sanidade parece vir de profetas foragidos. Exatamente. O livro de 1 Reis é uma profunda meditação sobre como a integridade pessoal e o destino nacional estão interligados. Ele estabelece um padrão implacável. A fidelidade à aliança gera estabilidade, enquanto a idolatria e a injustiça levam à desintegração. E o surgimento de figuras como Elias mostra que quando o poder institucional se torna corrupto, um tipo diferente de autoridade, a autoridade moral, emerge para desafiá-lo. É uma tensão que define não só essa era, mas inúmeras outras ao longo da história. Para terminar, um pensamento para reflexão. A experiência de Elias nos oferece um contraste poderoso. No Monte Carmelo, temos a demonstração pública espetacular de poder, que cativa uma nação inteira. No Monte Horebe, temos o encontro íntimo e silencioso com Deus, que renova a alma de um único indivíduo. Isso nos deixa com uma reflexão. Na nossa própria busca por clareza ou propósito, onde a orientação é mais frequentemente encontrada? Nos grandes eventos que chamam a atenção de todos ou nos momentos silenciosos de percepção interior?